Quero cumprimentar os irmãos da igreja da cidade de Luanda, amém? É um prazer falar com vocês. Eu gostaria de deixar uma palavra de Deus para vocês. Eu sou o pastor Marcos aqui do Brasil, da igreja Projeto Ômega, Igreja Batista. Eu trabalho com a Igreja Batista e a Igreja Projeto Ômega aqui no Brasil. Eu trabalho com, mais basicamente, seminários teológicos e ministrações nas igrejas. Eu gostaria de deixar uma palavra para vocês que está em Efésios capítulo 5, versículo 27. Dentro do tema que vocês estão estudando, a Bíblia diz assim, olha: e para apresentá-la a si mesmo, uma igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisas semelhantes a esta, mas santa e irrepreensível. Nós estamos vivendo num tempo que nós estamos nos preparando para encontrar com o Senhor. A qualquer momento nós encontraremos com o Senhor. E a Bíblia nos relata aqui, onde nós estamos lendo em Efésios, capítulo 5, 27, eu quero deixar para você aqui uma palavra. Aqui nos diz o seguinte: quando você lê Efésios capítulo 5 está comparando Jesus com o marido e comparando a igreja com a esposa. E ele mostra também uma coisa muito interessante. Ele está dizendo para nós sobre o seguinte: a relação do marido com a mulher, mostrando a relação de Jesus com a igreja. Nós somos a igreja e Jesus é como se fosse o nosso marido. Por quê? Porque a Bíblia nos mostra que nós somos chamados de esposa do Senhor em Apocalipse. Em outros lugares também é chamado de esposa, porque houve um casamento espiritual, a união espiritual de você com o Senhor Jesus. Mas só que ele fala aqui, olha, quando você lê o versículo 25, 26 aqui de Efésios capítulo 5, ele vai falar dos maridos com a mulher. Mas aí agora ele traz a igreja. Aí ele fala, olha, apresentá-la a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mancha, sem nem ruga, nem coisas semelhantes a essas, mas santa e irrepreensível. Ele está dizendo o seguinte, que eu e você temos que nos apresentar para Deus primeiro glorioso. Essa parte gloriosa fala da união entre você e Jesus. Quando você se une a Jesus, você recebe a glória de Deus, porque a união entre os dois é a glória de Deus. Assim como a mulher recebe a glória do marido, o nome do marido. Agora aqui ele diz sem mancha. A palavra sem mancha é onde nós queremos entrar. É lógico que eu preciso falar de nem ruga primeiro. A palavra ruga fala de coisas do passado, ou seja, tudo aquilo que vem do seu passado que atrapalha você. Mas o que eu quero mesmo frisar aqui nesse versículo é a palavra mancha. Porque a palavra mancha, algumas bíblias vai estar escrito mácula. Essa palavra mancha, mácula, ela está escrito em um lugar que nós vamos ler aqui agora, que eu queria que você que tem a sua Bíblia, abrisse ela aí para nós entendermos o estudo. Olha, lá em Hebreus capítulo 13, versículo de número 4. Hebreus capítulo 13, versículo de número 4. Lá diz assim, olha, Hebreus 13, versículo 4. Sim, olha, diz assim: honorável seja o matrimônio entre todos, e imaculado seja o leito nupcial, pois Deus julgará os impuros e os adúlteros. O que está dizendo? Está dizendo que o nosso leito não pode ter mácula. A palavra mácula aí é a mesma palavra aqui de Efésios 5, 27, que está falando sobre uma mancha, sobre algo que atrapalha a tua vida conjugal. E isso é o quê? Isso fala da impureza, a imoralidade sexual. O que é isso? Eu e você, nós somos criados pela palavra de Deus, nós somos criados com uma coisa chamada sexualidade. A sexualidade humana, ela não foi criada pelo diabo, ela foi criada por Deus. Eu e você nascemos com isso. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós vamos entender isso melhor. Porque o homem e a mulher, eles foram criados diferente um do outro para existir a sexualidade entre eles. Isso é uma criação de Deus. Você foi criado com Deus com desejos. Isso é uma coisa natural. Mas a questão é controlar os seus desejos. E esse controle dos seus desejos está relacionado à sua sexualidade, no caso do quê?
dentro do contexto bíblico, o que é a sexualidade? Dentro do contexto bíblico, quando você estuda a sexualidade, está falando o quê? Está falando que Deus colocou em você a genitália diferente uma da outra, o homem hormônio, a mulher hormônio, para quê? Para ter uma união entre os dois e formar uma coisa que nós chamamos, biblicamente falando, a Bíblia fala que unir os corpos para ser um só. Assim como Deus é um só em 3 pessoas, assim também você vai unir com a pessoa e ser 2 pessoas em uma. É isso que a Bíblia quer dizer, isso é chamado de sexualidade. Para o quê? Para os dois estar diante de Deus com os princípios que o Senhor deseja. Agora, para nós entendermos isso melhor, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo aí, olha, em 1 Coríntios, capítulo 6, e o versículo 12. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 12. Lá fala assim, olha. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar de coisa alguma. O que a Bíblia, o que Paulo está escrevendo? O que ele está dizendo? Paulo está dizendo o seguinte, que eu e você temos que tomar cuidado para não ser dominado pelo sexo, no caso. A imoralidade sexual, ela domina o homem. Então, esse domínio da imoralidade sexual é algo muito forte, não importa se você é cristão ou se você não é. Se você não tomar cuidado, você vai ser dominado pela imoralidade sexual. Por quê? Porque a imoralidade sexual, ela está em tudo. Ela está na rua onde você anda, na televisão que você assiste, no seu celular, aonde você estiver, ela está. Então, o que a Bíblia está querendo dizer? Que você precisa dominar a sua sexualidade. E como dominar a sua sexualidade? O capítulo 6 de 1 Coríntios, aqui tem os princípios básicos para você dominar a sua sexualidade, para você não cair na imoralidade sexual. Como? Primeiro, a primeira coisa que a Bíblia fala aqui, olha, o versículo 12, ele está falando que tudo te convém, mas nem tudo é lícito. Por exemplo, tudo me convém, eu posso assistir um filme na televisão, mas tem coisa naquele filme que eu tenho que tomar cuidado pelo que eu vou ver, e eu tenho um controle na minha mão, eu posso mudar e tirar, se aquilo ali vai me criar, vai aforar a minha sexualidade, e eu não consigo ter domínio, eu vou ter que fugir daquilo. Então, aqui que a Bíblia está dizendo? Domínio próprio. A primeira coisa que a Bíblia ensina é você ter domínio próprio. Por quê? O vício sexual são os sentimentos descontrolados. E nós vivemos no mundo, numa etapa, numa era do mundo que é isso que acontece. Tudo trabalha para você ser descontrolado sexualmente falando. Então, aí a Bíblia diz o seguinte, primeiro, você tem que tomar cuidado, que você tem uma sociedade que vai te bombardear. É o mercado do sexo que nós vivemos. Então, você tem que ter o quê? Domínio próprio e não deixar ser dominado. Segunda coisa, no versículo 16. Olha, versículo 16. 1 Coríntios 6,16. Ou não sabeis que aquele que se une a uma prostituta faça um corpo com ela? Porque, como foi o dito, os dois serão uma só carne. Então, o que está dizendo aqui? A Bíblia já está dizendo aqui uma coisa sobre a santidade. O que é a santidade? A santidade é a minha união com Cristo para me tornar um só com Ele. Isso é santidade, isso é andar em santidade. Eu me uni com o Senhor. Agora aqui, Paulo está comparando a falta de compromisso de quando você permite que você se unir a uma prostituta ou se unir a uma pessoa fora do casamento, você se une àquela pessoa, você se tornou uma só pessoa com ela. Então, o que acontece? A sexualidade, o sexo não é somente uma união de carne, mas é também uma união espiritual. Então, quando você une a uma pessoa, você está recebendo aquilo que aquela pessoa tem e você está passando o que você tem para aquela pessoa. Então é uma coisa muito séria. Então, em termos de santidade, você tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque a santidade sua pode ser abalada. Por quê? Porque você vai perder algo isso. O que representa isso? Lá em 1 Tessalonicenses 4:4 fala que cada um de vós deve possuir o seu corpo em santidade, em santificação e honra. Então, o meu corpo, ele é templo do Espírito Santo. Se eu unir o meu templo do Espírito Santo com o templo de alguém que não tem o Espírito Santo, eu estou violando isso. Isso é chamado de santidade. E também, quando eu faço isso, é chamado de imoralidade sexual, porque a falta de domínio do meu instinto, dos meus instintos e da minha vida sexual, eu acabei causando o quê? Uma
Em vez de eu causar uma santidade, eu estou violando o templo do Espírito Santo. Outra coisa, aqui também, uma outra questão também é o versículo 18. Fala assim, olha, 1 Coríntios 6, 18. Por isso vos digo, fugi de toda a prostituição. Qualquer outro pecado que o homem comete não afeta externamente o seu corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Por que ele peca contra o seu corpo puro? Porque a prostituição, não é que a prostituição seja um pecado mais grave que os outros, mas porque separa o membro do corpo de Cristo e se une à impureza. Você sai do corpo de Cristo que você está, que é a igreja do Senhor, e se une a um outro corpo. Então isso é que a Bíblia está dizendo. Não é que o pecado é mais grave que o outro. Não, ela está dizendo que você se une a uma outra, que você se une a um outro membro que não é do corpo de Cristo. E olha o que a Bíblia está dizendo também. Ela está dizendo o seguinte, que sexo é dignidade no casamento. Aqui no versículo de número 18 que nós lemos, ele está falando o seguinte, que você deve buscar a tua vida em santidade. E o amor, o fruto do amor do casal é um fruto de santidade. Quando não há a união fora do casamento com outra pessoa, isso não é um fruto de santidade, mas é um fruto de quê? Imoralidade sexual, que é chamado. Agora, presta atenção, outra coisa também que a Bíblia nos fala aqui no versículo 19 de 1 Coríntios 6. Ó, não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, ao qual está em vós, e da parte de Deus é que o tendes, e que não pertence a vós mesmo? Por isso, olha o que diz, por isso fostes comprados de um bom preço, glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, a qual pertence a Deus. O que representa isso? Quando eu apresento o meu corpo para Deus, eu estou apresentando o meu corpo para Deus, eu estou glorificando a Deus. Se eu apresento o meu corpo para a lascívia, para o pecado, para a impureza, para a imoralidade sexual, eu estou glorificando o meu corpo. E Deus não quer que você glorifique o seu corpo, Ele quer que você glorifique a Deus. Então, o que acontece? A espiritualidade, quando ele fala o vosso corpo é templo do Espírito Santo, quando eu entrego o meu corpo a outra pessoa, o ser humano, ele é composto de corpo, alma e espírito. Se o seu corpo estiver bem, o seu espírito está bem, a sua alma está bem. Mas se não, vai abrir o quê? Portas no seu coração, que nós chamamos isso do quê? Quando você se une a outra pessoa sem um objetivo, se une a uma pessoa apenas por motivo sexual, por imoralidade sexual, você quebra o autocontrole, você quebra a santidade, você quebra a dignidade e a espiritualidade. Essas 4 coisas que você precisa: santidade, autocontrole, que é o domínio próprio, você perde a dignidade e a espiritualidade. Você perde essas 4 coisas de uma vez. Aí o que acontece? Você precisa entender que você tem que ter um objetivo na sua sexualidade. E qual que é ele? É o versículo que nós lemos aqui, olha, 6,19. Não sabeis que vosso corpo é templo do Espírito Santo? E o 20 fala, glorificar a Deus no seu corpo. Se você faz isso, você automaticamente abre uma brecha espiritual em você para outra coisa, ou seja, a união que não é com Deus, mas a união do seu corpo faz você perder esse domínio próprio. Então o que a Bíblia está querendo que você aprenda? Que você aprenda uma coisa muito séria, que você aprenda a se santificar. Não, desculpa a palavra, não é se santificar, é ter santidade, porque santificação é uma coisa, santidade é outra. Santidade é o andar de você com Deus. Então você precisa aprender isso. E olha, uma coisa muito séria que você precisa entender é que o seguinte, os nossos pecados, quando nós abrimos uma brecha em nós para os nossos pecados e para o pecado da imoralidade sexual, o que vai acontecer com você? Na verdade, o final disso tudo é que você vai se sentir, além de culpa, raiva e de se sentir mal, vai acontecer uma coisa muito mais séria do que isso. Vai acontecer o seguinte, você abrir uma brecha para você perder a comunhão com Deus. E essa falta de comunhão vai criar em você um desejo maior de, em vez de você ter frutos para Deus, a sua sexualidade vai estar totalmente corrompida, de modo que você vai perder o desejo de estar com Deus e vai querer e vai aumentar o desejo de você o quê? Se tornar um vício de você querer unir mais o seu corpo à imoralidade sexual. Porque o nosso corpo ele foi criado para satisfazer um ao outro, lógico, dentro do casamento. Fora do casamento, se constitui o quê? A falta de domínio próprio. E esse domínio próprio, quando você perde ele, automaticamente
vai acontecer o quê? Um vício sexual e os sentimentos vão descontrolar. E quando os sentimentos descontrolam, automaticamente você vai se entregar a esse vício. Não é diferente de uma pessoa alcoólatra, de uma pessoa viciada em um outro tipo de vício, como cigarro ou droga. O sexo também ele se constitui também um vício, que é um descontrole emocional, que cria em você, que você, para vencer o seu descontrole emocional, você abre essa brecha, que é a imoralidade sexual na sua vida, e você se torna dependente de vícios pornográficos, de vícios lascivos, e isso vai acontecer o quê? Automaticamente você vai começar a perder a sua glorificação a Deus, porque o seu corpo não glorifica mais a Deus, ele começa a glorificar outras coisas. Muitas outras coisas eu falo em uma apostila que eu deixei com a irmã, aí que entrou em contato comigo, e você pode ver com ela pode passar essa apostila para você. É uma apostila que na verdade é um livro que eu estou terminando ele ainda, Sexualidade e Namoro Cristão. Esse livro com certeza pode ajudar você a entender outras coisas sobre isso. Que Deus possa estar abençoando você. Vou deixar essa palavra aqui com você, que você possa guardar a sua vida diante do Senhor, porque Deus, para cada um, ele tem uma pessoa específica e no tempo certo e na hora certa. É lógico que você precisa esperar esse tempo de Deus na sua vida, mas o segredo é você estar amarrado no altar de Deus. Vou te falar uma coisa: Abraão, quando ele levou Isaac e colocou no altar e amarrou Isaac no altar para sacrificar ele, a Bíblia diz que naquele dia, quando Isaac foi amarrado no altar, lá em Gênesis 22, se você ler, você vai ver no finalzinho lá que nasceu uma menina chamada Rebeca, que era esposa de Isaac. O que representa isso? Que quando você que é solteiro se amarra no altar de Deus, Deus providencia uma pessoa para você. O que representa isso? Que quando eu cuidar das coisas de Deus, Deus providencia alguém para mim. Então, quando você estiver trabalhando para Deus, cuidando das coisas de Deus, trabalhando na casa do Senhor, indo para a casa do Senhor, adorando o Senhor, Deus vai preparar uma pessoa para você, para você ter uma pessoa para você glorificar a Deus junto com o seu cônjuge, ou gente, com a sua esposa, com seu esposo. É essa palavra que eu deixo para você, que Deus possa abençoar a vida de vocês, e aquilo que eu puder contribuir, eu estarei aqui. Deus abençoe você e a sua família, que o Senhor faça com que esta palavra entre no seu coração e gere frutos. Amém? Deus abençoe você e toda a sua família.